Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar o assunto do capítulo 8 do livro de Geografia, que vai falar sobre as águas do planeta Terra, tá bom? Vamos iniciar a nossa aula falando da hidrosfera, que nada mais é do que a superfície da Terra coberta pelas águas tanto do oceano quanto do continente. Quando eu falo continente, vocês lembram que tem a ver com a parte da Terra que existe dentro aí é, do, de um planeta, tá bom? Então, essa água, que é esse conjunto de águas que existem no mundo, toda essa quantidade, ela vai corresponder a 70% de toda a superfície do planeta, tá? Então, quando a gente pega o globo terrestre e observa ele, nós conseguimos observar a maior presença da cor azul, que é exatamente a cor que representa a água, né? Então, maior parte do nosso planeta é constituído de água. E sua maior parte, essa água, a gente vai pegar agora o todo dessa água, 97,5% dessa água vai estar, será água salgada, tá? Então, a maior parte da água que existe no nosso planeta é água salgada, tá bom? E essa água salgada, ela é distribuída entre os oceanos, os mares, os lagos salgados e os aquíferos salíneos, tá, pessoal? Então, a maior parte dessa água existente disponível no planeta é salgada. A água doce corresponde a apenas 2,5% do restante, espalhadas entre os rios, lagos, aquíferos, solos, plantas, atmosfera, geleiras, neve e subsolos congelados. Eu trouxe aqui um gráfico para a gente entender essa quantificação, essa divisão e essa distribuição da água no planeta, tá? Então, a gente pega aí um gráfico em pizza e observa que a maior parte em azul é água salgada, pessoal. E essa outra aí, apenas essa pequena fatia, bem singela, é de água doce. E o que é essa água doce? É a água disponível para o nosso uso, né? A água potável. Então, olha, dentro dessa divisão aí, dessa pequena fatia, nós vamos entender como que ela é distribuída no mundo inteiro. Tia, como que 2,5% dá conta do mundo inteiro? Vamos entender agora. Olha, desses 2,5% de água do planeta, que é a água em que a gente pode beber, tomar banho, né, fazer a comida. Então, olha, 68,9% ela está congelada, está presa nas geleiras. Então, a maior parte da água doce no mundo está congelada, pessoal. Olha, e 30,8% está no subsolo, nos aquíferos, tá? A água do subsolo, a água subterrânea. E 0,3% estão nos lagos e nos rios, tá? Os rios que abastecem muitas e muitas cidades aí no mundo afora. E também tanto rio quanto lagos, quanto também a água subterrânea, né? Dos poços artesianos, que logo mais a gente vai falar. O nosso corpo, turma, nosso corpo ele é constituído também por 70% de água, tá? 70% de H2O. Então, se a gente fica sem água, nosso corpo ele vai desnutrindo, tá? Porque o corpo humano ele necessita de água, por isso que a gente tem sede, pela necessidade da água, tá? Então, nosso corpo tem uma fundamental importância de ter aquela manutenção com a água. A gente também não pode esquecer que a água é a manutenção da vida na Terra, independente de ser humano, né? Então, ela é um recurso em que todos os meios necessitam dela. Os animais, as plantas, todos os meios de vida necessitam da água. Então, a quantidade normal de água que a gente deve ingerir tem que ser, no mínimo, 2 litros por dia, tá? Então,
Então, se você está bebendo menos de 2 litros por dia, passe a beber de 2 litros para mais, tá? Porque senão começa a gerar problemas de saúde, como vários e vários problemas de saúde com a falta de água. Infecção urinária, problemas no rim e problemas, 1001 problemas que o ser humano começa a desenvolver, não só os humanos, como também outros animais, tá? Então, vejam aí, 70% é a água, né? Com essa imagem, a gente consegue observar que a água é de fundamental importância em nossa vida. E sempre lembrando, a tia vai sempre lembrar que o desperdício de água é errado, né? A gente tem que procurar ao máximo economizar água e zelar desse meio, desse bem tão precioso que a gente tem. E que é tão mínima a quantidade dele no mundo, quando a gente pensa em mundo, tá? O ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico ou ciclo hidrográfico é o responsável natural pela circulação e pelo reabastecimento da água na nossa superfície. Primeiro evaporação, depois a água vai condensar, depois ela vai precipitar, vai acontecer a percolação, depois a evapotranspiração das plantas, para depois ocasionar aí a precipitação, tá? E aí começa de novo o mesmo ciclo. Os oceanos, aí então com ela vai surgir oceanos. Essa evaporação ela é causada através dos oceanos, dos rios, dos lagos, das geleiras, das neves, das geadas, das chuvas e dos lençóis ou aquífero. E lembrando que como é um ciclo, esses mesmos oceanos, rios, lagos, eles vão acontecer pela manutenção desse ciclo, né? Então, vai ocorrer a precipitação para ocorrer de novo todo esse ciclo aí que ocorre. Eu trouxe aqui uma imagem que dá pra gente observar bem como que funciona o ciclo da água, tá, pessoal? Então, olha, vamos ver o número 1 aqui. Primeiro, temos aqui os rios, oceanos ou lagos. Essa água dos rios e oceanos ou lagos, ela vai evaporar. Quando ela evapora, ela sobe, né? Ela vai evaporar. A gente pode observar essa experiência, gente, quando a gente coloca alguma água para ferver e coloca a tampa, tá? A água evapora e esse vapor ele vai se prendendo na tampa e faz com que aquelas gotículas escorram de novo, tá? E aquilo pode representar a chuva. Então, a água ela vai evaporar. Com essa evaporação, por conta das temperaturas, ela vai se condensar, vai formar as nuvens. As nuvens recebem a transpiração também das árvores, da vegetação. Essa nuvem ela vai se condensar e ficar cada vez mais densa. Ao ficar mais densa, ela vai precipitar. A precipitação aqui vai representar a chuva. Precipitação e chuva é a mesma coisa. Ou nevar também, tá? Então, a precipitação ela pode ser em forma de água, de gelo, tá bom? Ao precipitar, ela vai fazer a manutenção desses rios, lagos, oceanos, tá? Vai infiltrar, vai fazer a manutenção. Ao infiltrar, ela faz a manutenção do lençol freático. Olha aqui, ela faz a manutenção do lençol freático. Então, um ciclo muito bonito. Então, essa chuva ela vai fazer a manutenção desses lençóis freáticos que várias e várias sociedades dependem dessa água subterrânea, né? Por conta dos poços artesianos que são ali construídos para manter várias civilizações desde os antepassados, tá bom? Os oceanos e mares cobrem 2/3 da superfície da Terra. Águas oceânicas abrangem oceanos e mares,
tá? Águas oceânicas abrange, né? Tem a ver com os oceanos e os mares. As águas continentais, como eu falei no início, são as águas que têm a ver com a parte aqui da Terra, a Terra em si, não do planeta, a Terra em si, tá? Quais são elas? Rios, lagos, geleiras e água subterrânea. Então, se eu perguntar para vocês a diferença entre águas oceânicas e águas continentais, vai ser exatamente essa. As águas oceânicas são dos mares e oceanos, e as águas continentais dos rios, lagos, geleiras e água subterrânea. E aqui vai dar, vai corresponder a quantidade aí de água do oceano, que é esse azul mais escuro, e a água dos lagos, geleiras e água subterrânea vai ocupar apenas aí 3%, tá, pessoal? Então, é bem pequeno mesmo a porcentagem de água doce no mundo. A diferença entre mares e oceanos. Então, os mares, as águas são salgadas que batem no continente. Essas águas, elas recebem diretamente a influência terrestre, que modifica a composição das substâncias nelas dissolvidas, altera as suas propriedades e seus movimentos. Então, os mares são exatamente aqueles que a gente vê ao chegar no litoral, aqueles próximos à zona costeira, tá? Que são os que têm contato com a área terrestre, tá? Os oceanos, aquele mais adentro, né, são águas salgadas afastadas da costa, portanto, não influenciadas diretamente pela terra, mantendo as suas propriedades e a concentração das superfícies das substâncias nelas dissolvidas. Então, a diferença é exatamente essa. A primeira foto vai trazer o que é um mar, né? Tá tendo aí o contato com a parte continental, e os oceanos, que é aquela mais adentro, mar adentro, né? Aquela parte mais do mar aberto, tá? Tipos de mares. Existem os mares costeiros ou abertos, os continentais, que também são interiores ou mediterrâneos, e também o fechado ou isolado. Eu trouxe um mapa que identifica aí, que ensina como identificar a estrutura e como se dá cada um desses mares. Olha, o mar do interior, o mar interior, o Mediterrâneo, é exatamente esse aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Olha, esse aqui, o mar Mediterrâneo ou interior, tá? É bem famoso o mar Mediterrâneo, gente. Olha aqui. Aqui, o mar fechado. Será porque, tá vendo que ele é todo fechadinho, a parte continental fecha? Tá vendo? Esse é o mar fechado. E o mar aberto é aquele que tem uma saída para o mar aberto. Tá vendo lá a saída aqui? Então, é bem simples de fazer essa distinção, tá bom? Não tem muito segredo em fazer essa distinção. O costeiro ou aberto, que são que se comunicam amplamente com os oceanos. Exemplos: Mar do Japão, o Egeu, Bering, Oman, Hudson e também as Antilhas, tá? Esse aí é o Mar Oman, tá? Então, esses aí são aqueles que se comunicam diretamente com o mar. Então, aqueles que caem diretamente com o mar, território, tá? Os continentais ou interiores
que eu acabei de falar, que são esses agora que eu estou mostrando, são fotos mais aproximadas desses mares, tá? Dessa classificação aí. Então, os mares do interior ou Mediterrâneo, eles comunicam os oceanos através de estreitos e canais, podendo se situar entre continentes. Então, olha aqui. Deixa eu pegar a caneta só um pouquinho. Vai se comunicar através de estreitos, tá vendo? Esses são alguns estreitos que acaba se comunicando com as áreas oceânicas. Os fechados ou isolados. Temos aí o exemplo do Mar Negro e o Mar Cáspio. Não apresentam comunicação natural com os oceanos, podendo ser considerados como lagos. Então, o mar fechado ou isolado podem também ser considerados lagos. Dos mais famosos aí são o Mar Negro e também o Mar Cáspio, tá? Existe também o Mar Morto, pessoal, que é um dos mais famosos, que tem esse nome por conta da grande salinidade da água, que faz com que qualquer indivíduo flutue na água. Agora, falando dos oceanos, existem 3 tipos de oceano, tá? Alguns tipos de oceano. O Pacífico, que separa o continente, vamos localizar ele aqui. O Pacífico, que separa o continente americano do asiático. É esse aqui. Porque lembre que é um globo, gente, tá o mesmo. O Atlântico, que é mais importante devido à navegação e separa o continente americano do europeu. Então, aqui, olha aqui, o Atlântico. O Índico banha o sul da Ásia, oeste da Oceania e o leste da África. Exatamente este aqui, essa área aqui. E tem aí o Mar Glacial Antártico, lembrando aí. E o Mar Glacial Ártico, de cima e de baixo. Então, águas subterrâneas. Chamam-se de água subterrânea os recursos hídricos que se encontram sob a superfície terrestre, preenchendo completamente os poros das rochas e dos sedimentos, constituindo os aquíferos. Elas são extremamente importantes para a segurança hídrica, pois 97% das águas doce e líquida do planeta Terra se encontram na forma de aquífero. Então, os aquíferos, pessoal, têm uma importância muito grande, como eu falei agora há pouco, e eles são utilizados desde de milhões de anos atrás, tá? Que já se utilizavam os poços artesianos, já furavam, né, o solo para achar água subterrânea. Óbvio que no passado essa água era muito mais saudável e cristalina. Hoje em dia as águas subterrâneas elas passam por um sofrimento em questão da poluição do solo, principalmente. E quando a gente pensa também na questão da poluição do solo, vai pensar também em outros problemas urbanos, como outras poluições, que faz com que a água subterrânea seja contaminada. Um exemplo disso são as águas das fossas, tá? Então, se a gente for pegar aí uma favela em que várias e várias pessoas estão adoecendo pela presença de micro-organismos, de alguma coisa que faça com que aquele indivíduo que tomou aquela água da comunidade, que é de poço artesiano, ficar contaminado com alguma doença justamente por tomar essa água, é por conta dessa mesmo lugar, essa mesma favela ou comunidade, ela se constrói as fossas, dessas próprias fossas contaminam a água
que eles bebem, tá? Elas são extremamente importantes para a segurança hídrica, pois 97% das águas doces e líquidas do planeta se encontram na forma de aquíferos. Olha aí, eu trouxe aí, no Brasil, pessoal, existem 2 aquíferos, o aquífero do Alter do Chão e o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, ele é o maior em lâmina d'água, tá? Ele é o maior em tamanho. Ele tem a capacidade de 45 mil quilômetros cúbicos, 70% do território nacional. Segundo maior do mundo. Olha, esse aqui, aquífero Alter do Chão, ele tem a capacidade de 86 mil quilômetros cúbicos, 100% território nacional. Então, o aquífero Guarani, apenas 70% da localização dele está no nosso território. Ele é tão grande a lâmina d'água que ele acabou estando localizado também em outros países, como Paraguai, Argentina e o Uruguai. Então, a administração, vamos falar assim, desse aquífero é mais complicada justamente pelo fato de existir outros países também dividindo, tá? Aí tem o aquífero do Alter do Chão, que fala, ele é o menor em questão de lâmina d'água, mas é o mais profundo, o que tem a maior capacidade de água, tá? Então, olha só, dá para perceber muito bem aí, com esse mapa, a dimensão desses 2 lagos, desses 2 aquíferos no Brasil, tá? Em que o de cima, que é o menor visualmente, é o que tem mais água, e o de baixo, que é o maior, menos água, tá? Menos água que o primeiro. Temos aí, pessoal, uma atividade. Vocês vão ficar para fazer a atividade da página 196 e a página 194, tá? Vamos entregar até o dia 12 de julho. Que dia vai ser? Vai ser no domingo, para segunda-feira, todas as atividades já estarem no meu celular. Um beijinho em cada um de vocês e até mais.